No próximo capítulo da novela Quem Ama Cuida, Adriana movimentará várias peças importantes. Depois de esconder de Pedro o que realmente estará fazendo, ela conseguirá negociar as joias recebidas de Arthur com um sheik. A venda representará mais um passo para transformar a fortuna deixada pelo empresário em uma poderosa arma para os planos que pretende colocar em prática. Pedro, porém, perceberá que a namorada não estará contando toda a verdade. Desconfiado, ele decidirá esperar Adriana na casa dela e exigirá explicações assim que ela aparecer. Pressionada, a fisioterapeuta entenderá que não haverá mais motivos para manter o segredo. Adriana então revelará a Pedro e à família que Arthur deixou uma herança para ela. Além de explicar a origem de sua nova fortuna, ela assumirá que pretende usar os recursos para acertar contas com quem contribuiu para sua condenação e para os anos que passou longe de sua antiga vida. A revelação não afastará Pedro. Pelo contrário, ele demonstrará apoio à namorada e ficará disposto a permanecer ao lado dela enquanto Adriana avançar em sua busca por justiça. Ao mesmo tempo, Carmita contará a Tiago que Bruna e Pedro caminham para a separação. Adriana ficará sabendo da situação, mas enxergará um possível obstáculo. Conhecendo a rival, ela acreditará que Bruna poderá recorrer novamente à doença para despertar a culpa de Pedro e tentar impedir o rompimento definitivo. Dora também enfrentará fortes emoções. André avisará que a data do julgamento de Ademir finalmente terá sido definida. Abalada com a proximidade do acerto de contas na justiça, ela encontrará apoio justamente nele. A aproximação terminará em um beijo entre os dois. Pedro ainda ficará desconcertado ao receber uma visita inesperada de Pilar, sem saber exatamente o que a empresária estará planejando. Adriana, por outro lado, não ficará esperando a próxima jogada de Bruna. Disposta a impedir qualquer tentativa de manipulação, ela procurará a rival pessoalmente. O encontro colocará as duas frente a frente em um momento delicado, e Adriana deixará claro que estará preparada para reagir caso Bruna tente usar sua condição de saúde para manter Pedro preso ao casamento. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Dora viverá uma paixão cada vez mais intensa e difícil de esconder. Depois de passar um longo período tentando controlar o que sente por André, ela finalmente perceberá que não conseguirá continuar fingindo que a aproximação entre os dois é apenas uma amizade ou algo passageiro. O sentimento ganhará força justamente quando sua vida familiar estiver atravessando um dos momentos mais delicados, principalmente por causa dos problemas envolvendo Ademir. A mudança acontecerá depois que Dora e André ficarem novamente frente a frente e deixarem as defesas de lado. A proximidade entre os dois falará mais alto e eles acabarão se beijando. O momento terá um significado especial para Dora, que perceberá imediatamente que não estará diante de uma simples aventura. André também não deixará espaço para dúvidas. Depois do beijo, ele abrirá o coração e confessará que está apaixonado. Em vez de tentar esconder aquilo que sente, o rapaz demonstrará que deseja viver a relação de verdade e que não pretende continuar tratando Dora apenas como alguém por quem nutre carinho. A declaração atingirá Dora em cheio. Acostumada a carregar as consequências de um casamento conturbado, ela ficará dividida entre a felicidade provocada pelas palavras de André e o medo de permitir que outra pessoa ocupe novamente um espaço tão importante em sua vida. Durante algum tempo, Dora tentou convencer a si mesma de que seria melhor evitar qualquer envolvimento amoroso enquanto os conflitos com Ademir não estivessem completamente resolvidos. O problema será que seus sentimentos já terão ultrapassado esse limite. Dora acabará admitindo que também está apaixonada por André. A confissão representará uma enorme mudança para a mocinha, que começará a enxergar a possibilidade de reconstruir sua vida amorosa depois de tudo o que enfrentou. Pela primeira vez em muito tempo, ela perceberá que poderá viver uma relação baseada em carinho, companheirismo e respeito, sem precisar permanecer presa às lembranças dolorosas do passado. A felicidade, entretanto, virá acompanhada de uma preocupação impossível de ignorar. Ademir continuará sendo uma presença ameaçadora na vida de Dora. Mesmo separada do ex-marido, ela conhecerá suficientemente bem o temperamento dele para imaginar o tamanho da confusão que poderá acontecer caso descubra que André deixou de ser apenas uma pessoa próxima e se transformou em seu novo amor. Dora saberá que Ademir dificilmente receberá a notícia com tranquilidade. Por isso, enquanto André demonstrará vontade de assumir o relacionamento,
ela defenderá uma postura completamente diferente. A mocinha pedirá cautela e explicará que não pretende esconder o romance para sempre, mas considerará perigoso revelar a verdade naquele momento. O receio de Dora não estará ligado apenas ao passado dos dois. Nos próximos capítulos, André também trará uma informação capaz de aumentar ainda mais sua apreensão. Ele avisará que a data do julgamento de Ademir finalmente terá sido marcada. A notícia mudará imediatamente o clima da conversa. Dora ficará tensa ao perceber que um momento decisivo estará se aproximando. Depois de tantos conflitos, acusações e problemas familiares, Ademir estará prestes a enfrentar uma situação que poderá determinar os rumos de sua vida. Para Dora, isso significará que qualquer novo confronto poderá ter consequências imprevisíveis. Ela começará a imaginar o que aconteceria se Ademir descobrisse justamente naquele período que sua ex-mulher está apaixonada por André. Na cabeça da mocinha, o ex-marido poderá interpretar a novidade como uma provocação, uma traição ou até mesmo como mais uma razão para descarregar sua raiva sobre aqueles que considera responsáveis por sua queda. André tentará mostrar que eles não podem organizar a própria felicidade de acordo com as possíveis reações de Ademir. Ele deixará claro que entende os traumas de Dora, mas também demonstrará não aceitar que o ex-marido continue exercendo influência sobre a vida dela mesmo depois da separação. Para André, viver escondido significará permitir que Ademir continue controlando decisões que já não deveriam depender dele. Dora compreenderá o argumento, mas não conseguirá abandonar seus receios. Ela explicará que conhece Ademir melhor do que muita gente e saberá exatamente do que ele poderá ser capaz quando se sentir contrariado. O fato de o julgamento estar tão próximo tornará tudo ainda mais delicado, já que o ex-marido estará pressionado e poderá reagir de maneira ainda mais explosiva diante de qualquer notícia que considere uma afronta. André perceberá que a preocupação de Dora não será simples insegurança. Ainda assim, ele garantirá que não pretende abandoná-la. A postura emocionará Dora, principalmente porque ela estará acostumada a enfrentar sozinha boa parte dos problemas provocados por Ademir. Encontrar alguém disposto a permanecer ao seu lado mesmo conhecendo as dificuldades fará com que ela se entregue ainda mais ao sentimento. Os dois voltarão a se aproximar e deixarão claro que o romance não terá mais volta. Dora, porém, estabelecerá uma condição. Por enquanto, ninguém deverá facilitar para que Ademir descubra o relacionamento. Ela pedirá que os encontros aconteçam de maneira discreta e que André evite demonstrações de carinho quando existir qualquer possibilidade de a informação chegar ao ex-marido. A decisão não significará vergonha do relacionamento, mas uma tentativa de evitar que uma nova bomba exploda justamente às vésperas do julgamento. A partir daí, Dora passará a viver uma situação completamente diferente. De um lado, estará a mulher apaixonada que desejará aproveitar cada instante ao lado de André. Do outro, surgirá constantemente a ex-esposa que conhece os impulsos de Ademir e teme que ele transforme a descoberta do romance em mais uma guerra. Esse conflito começará a interferir até mesmo nos momentos felizes. Sempre que estiver ao lado de André, Dora poderá se entregar ao sentimento, mas bastará alguma referência a Ademir para que sua expressão mude. O julgamento se tornará uma espécie de sombra pairando sobre a relação, lembrando aos dois que ainda haverá questões perigosas a serem enfrentadas. André tentará impedir que o medo domine completamente a vida da amada. Ele fará questão de reforçar que Dora tem direito de recomeçar e que sua separação de Ademir não pode significar uma condenação a permanecer sozinha. O rapaz também demonstrará disposição para esperar o tempo necessário até que ela se sinta segura para assumir publicamente o romance. A paciência dele deixará Dora ainda mais envolvida. Ela perceberá uma enorme diferença entre a maneira como André conduz os conflitos e aquilo que experimentou durante o casamento. Em vez de pressioná-la, ele tentará compreender suas inseguranças. Em vez de exigir decisões imediatas, aceitará respeitar seus limites. Essa postura fará Dora acreditar cada vez mais que estará tomando a decisão certa ao permitir que o romance avance. Mesmo assim, ela não baixará completamente a guarda. Dora passará a observar cuidadosamente tudo o que acontece ao redor de Ademir. Qualquer mudança de comportamento do ex-marido poderá deixá-la preocupada, principalmente porque a aproximação do julgamento aumentará a tensão dentro da família. Ela saberá que Ademir terá outros problemas para enfrentar, mas justamente por isso temerá que ele procure algum alvo para descontar sua frustração.
O relacionamento com André poderá ser o motivo perfeito. Por isso, Dora tentará separar completamente as duas partes de sua vida. Quando estiver tratando das questões relacionadas ao julgamento, evitará qualquer comentário sobre André. Quando estiver com o novo amor, tentará não permitir que Ademir ocupe todas as conversas. Essa separação, entretanto, ficará cada vez mais difícil. André estará diretamente envolvido em acontecimentos que cercam o caso e não conseguirá simplesmente desaparecer sempre que o assunto for Ademir. Além disso, quanto mais forte ficar a relação, maior será a dificuldade de esconder dos outros que existe algo diferente entre os dois. Pequenos gestos poderão começar a chamar a atenção. Um olhar mais demorado, uma preocupação excessiva, uma tentativa de ficar perto ou até uma mudança repentina de comportamento quando alguém se aproximar poderão levantar suspeitas. Dora perceberá que manter um romance secreto será muito mais complicado do que imaginava. Mesmo assim, insistirá na discrição. Ela acreditará que bastará atravessar o período do julgamento para finalmente respirar com mais tranquilidade. Até lá, sua prioridade será impedir que Ademir tenha qualquer motivo adicional para criar confusão. André concordará em respeitar o pedido, embora não esconda que gostaria de viver o relacionamento sem tantas limitações. Em alguns momentos, o rapaz demonstrará incômodo com a influência que Ademir ainda exercerá sobre as decisões de Dora. Ele saberá que o casamento terminou, mas perceberá que as consequências emocionais daquela relação permanecerão presentes. Dora tentará explicar que não se trata de escolher Ademir ou André. Para ela, a questão será a segurança. A mocinha não desejará abrir mão de seu novo amor, mas também não estará disposta a colocar outras pessoas em risco apenas para provar que superou o passado. Seu objetivo será encontrar o momento certo para enfrentar definitivamente o ex-marido e mostrar que ele não poderá mais determinar como ela deve conduzir sua vida. Enquanto esse momento não chegar, Dora aproveitará os encontros escondidos com André. Os dois encontrarão maneiras de conversar longe de olhares curiosos e passarão a dividir momentos que fortalecerão ainda mais a intimidade. O romance deixará de existir apenas nas declarações e começará a fazer parte da rotina dos dois. André também procurará demonstrar que suas intenções são sérias. Ele não tratará Dora como uma conquista momentânea e fará questão de mostrar que deseja construir algo ao lado dela. Essa segurança será fundamental para que a mocinha consiga enfrentar os próprios fantasmas. Dora começará a imaginar como seria sua vida sem precisar pensar constantemente em Ademir. A possibilidade de seguir adiante mexerá profundamente com ela. Ao mesmo tempo, o julgamento continuará se aproximando. A cada nova informação sobre o processo, Dora ficará mais inquieta. Ela saberá que Ademir estará sob enorme pressão e temerá que o ex-marido tente recuperar algum tipo de controle sobre a família antes de enfrentar a justiça. Será justamente nesse cenário que o romance secreto ganhará contornos ainda mais arriscados. Dora terá consciência de que basta uma pessoa comentar alguma coisa no lugar errado para a verdade chegar aos ouvidos de Ademir. Por isso, ela cobrará cuidado não apenas de André, mas também de si mesma. Ela evitará atitudes impulsivas e tentará controlar as demonstrações de carinho quando estiverem em locais onde possam ser vistos. André, apesar de aceitar a estratégia, começará a perceber o peso que aquela situação terá sobre Dora. Ele não desejará que a mulher que ama continue vivendo em permanente estado de alerta.